Senhor, que a sua luz se faça presente em nossas mentes e em nossos corações, harmonizando-nos para que possamos seguir adiante confiantes, superando as dificuldades do carreiro e principalmente vencendo a nós mesmos. Que as atividades da noite de hoje possam nos proteger e amparar, ajudando-nos o que for necessário. Que assim seja, graças a Deus. Convidamos o amigo de sempre, Jorge Hessen, para que possa assumir a tribuna virtual. Obrigado, Arnaldo Rocha, querido amigo de longa data, né? Querido presidente aí da Casa Fonte de Esperança. Uma excelente noite para todos nós, os frequentadores que estão presenciais aí. Os nossos irmãos Paulete, boa noite, Maria, Antônia, o próprio Eduardo, nosso grande, a base técnica com o Eduardo, né? Um grande abraço para vocês aí, que Jesus nos abençoe. E vamos, então, à nossa reflexão da noite, considerando a questão da paciência, da mansidão, da brandura, do autocontrole, considerando o império da consciência cristã, ou seja, sabermos que o exercício de virtude, e as virtudes são as nobrezas das energias que nós, em potência, carregamos, é extremamente complexa, não é fácil para nós que ainda temos uma profunda ligação com as coisas transitórias, com a vida terrena, com a vida material. E quantas vezes nós nos arrependemos, no sentido profundo da palavra arrependimento, de uma palavra, de um verbo, às vezes, de um gesto, sobretudo uma locução dita em um momento de irritação, de descontrole, de raiva, de cólera, de ira. Depois vem o arrependimento. E é nessas reflexões iniciais provocativas, eu sei, nós fazemos a introdução, então, para a nossa reflexão aqui nesta noite, nesta live. Vamos refletir o seguinte: nós vivemos numa sociedade muito materialista, bastante doente, sob o ponto de vista consciencial, sob o ponto de vista espiritual, uma sociedade profundamente marcada por muita agressividade verbal, uma sociedade que, no seu conjunto, demonstra a sua inquietude através da impaciência generalizada, da intolerância pertinaz entre governados, governantes, entre países, entre estados, entre vizinhos, entre parentes. E há 2000 anos, o Cristo propôs exatamente um caminho diferente disso. Ele propõe para nós um caminho de brandura, de paciência, de mansidão, de autocontrole, um caminho de pacificação interior. Porque a pacificação começa em nós. A paz, ela não ocorre fora. Toda paz é uma conquista íntima. E, para que nós possamos fazer essa análise de alguns aspectos dos fundamentos do próprio Evangelho, sobretudo no Código das Bem-aventuranças, por exemplo, há 2000 anos, Jesus, ele nos trouxe a ideia dos bem-aventurados, os pacíficos, os brandos, os serenos, não significando com essa bem-aventurança fraqueza no ser humano, mas domínio das próprias emoções, porque o pacífico, o brando, ele não é um frouxo, ele não é um fraco, ele é, pelo contrário, um forte. Ele tem o domínio das próprias emoções. E não é para qualquer um. O autodomínio é até mais profundo que o autocontrole. E esses bem-aventurados que o Cristo faz e assinala com
todas as letras, são aquelas pessoas que conseguem evitar a violência, conseguem evitar a agressividade e, evidentemente, conseguem evitar qualquer tipo de movimento que possa ferir o outro. Porque as pessoas brandas, as pessoas mansas, as pessoas pacientes, elas resolvem conflitos, sempre resolvem conflitos, a partir de uma conversa, de um diálogo consciencial, ou até mesmo de um silêncio proativo e da expressão na profunda compreensão de situações que possam ser provocativas e desafiadoras para as reações. Um cristão não reage. Um verdadeiro cristão, ele sempre age, sem reagir. Então, bem-aventurados os pacíficos, conforme Jesus propôs, significa exatamente ser pacificador, que não é apenas evitar conflitos, mas também ter a iniciativa de uma reconciliação. Uma iniciativa também da prática do amor a partir do alto amor. Ele tem a capacidade criativa de estabelecer a harmonia em torno de si, na sua área de ação, em seu raio de ação, ele cria a paz. E de agir de forma criativa e de forma amorosa. Eu diria que Mahatma Gandhi foi um homem criativo, profundamente amoroso, criou a base da filosofia da paz pela não violência e provou para nós, libertando 600 milhões de hindus do tacão do Império Britânico sem permitir o uso da violência. Demonstrando que isso é possível, que o homem, quando ele consegue manifestar a energia do amor, ele consegue neutralizar o ódio de milhões de homens, ele sozinho. E ele mostrou que isso era possível. Por isso, Jesus ele fez essa promessa de que os pacificadores serão sempre chamados filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Mas nessa metáfora utilizada por Jesus, é exatamente uma referência àquele caráter que representa muito bem a ele que foi para nós e continua sendo e para sempre será o príncipe da paz, Jesus Cristo, o pacificador por excelência. Então, entender a bem-aventurança da brandura, da paciência, da mansuetude é manter controle de situações, de conflitos, através da mansidão, através do autocontrole, através da palavra pensada, filtrada, ou até mesmo do silêncio proativo. Mas é assim que se resolvem as questões dos conflitos entre os seres humanos, tendo como viés a busca dessa mansidão, e não nos deixar levar pela escravidão de uma tendência muito natural em face das nossas excessivas limitações no campo do autocontrole, que é a impaciência, que é a cólera, que é a irritabilidade, que é a ira. E nós temos essa tendência, nós ainda carregamos uma natureza ligada a essas tendências. O pacificador, na conquista daquele que realmente pode ser catalogado como tal, bem-aventurado, como pacificador, ele não revida em nenhuma circunstância na mesma moeda. Ele consegue, diante de conflitos, e às vezes conflitos realmente desafiadores, ele consegue manter a afabilidade e a brandura, o que não é fácil. Eu sempre digo, as coisas não são difíceis, elas são trabalhosas de serem conquistadas, mas são possíveis. E no contexto atual, como a nossa proposta é falar de mansidão e trabalhar a consciência cristã, e sob o império dessa consciência desperta com o Evangelho, sabermos que o potencial nós temos de sermos pacificadores, de podermos representar muito bem o príncipe da paz. Paz é exatamente o convite à paciência, paciência como uma ciência da paz. E aí, no contexto atual, nos dias de hoje, em um mundo, como eu falei lá no início, de ódio, de doenças no sentido moral, de competições selvagens,
de desuniões, de comportamentos, muitas vezes, hipócritas, de falsas fraternidades, de nossa parte, em que nós convivemos ou somos, por conveniência social, gentis com os outros, mas não irradiamos a simpatia, no sentido verdadeiro de aproximação por amizade. São, muitas vezes, aproximações por interesses, ou por interesse para manter uma imagem, ou por interesses outros. Que tipo de amizade? Que tipo de comportamento? Que tipo de mansidão ou falsa mansidão que nós alimentamos? Porque nós temos, às vezes, esse comportamento, né, de brandura suposta na palavra, palavra mansa, palavra conciliadora, mas dentro da pessoa são verdadeiros vulcões. E nas ações dessas pessoas, ela mostra que o que ela fala não reverbera a sua realidade. Não adianta palavras mansas, bonitas, se a pessoa realmente não sente, não há uma coerência, não há uma ressonância, não há uma lógica, não há uma congruência entre essa palavra mansa e o que a pessoa sente. E o convite é fazer consciencialmente esse exercício verdadeiro conosco. Não é para estar agradando as pessoas com palavras mansas ou simpático com os outros, não, é sermos verdadeiramente bons conosco e com os outros. E não ficarmos em falsas aproximações, de falsas amizades. Isso é péssimo para nós, porque nós vamos desencarnar. E essa máscara no fundo, isso aí acaba sendo realmente ato de atores em um cenário em que tudo realmente é muito bem ensaiado. Isso não é bom para nós. É bom nós sermos mais verdadeiros, amigos, nos aproximar por amor, mesmo que tenhamos muitas divergências de ideias, e é natural que seja, mas nos aproximar por amor e não viver alimentando uma falsa ilusão de uma falsa brandura, de uma falsa conciliação, de uma falsa bondade. Isso é ruim para nós. Isso falso chama-se mascaramento do ego. Mas o nosso objetivo é fazer com que tenhamos consciência da nossa mansidão na prática. Mas na prática, não só na verbalização mansa, mas nas atitudes também mentais, na irradiação das energias boas. Então, bem-aventurados, essas bem-aventuranças nos convidam a essas meditações sobre essas reconciliações, essas conciliações, porque nós somos espíritas. E a questão do perdão, onde é que está o perdão? Falta. A gente fala de perdão, prega sobre perdão, escreve sobre perdão, e a prática? E o perdão começa a partir do auto-perdão. Só não perdoa quem não se perdoa, para buscar harmonia em todas as situações, e não apenas para invernizar em face de uma imposição social, porque a sociedade me impõe. Eu tenho que fazer isso dentro de mim, porque há diferença entre pacífico e pacificador. Ser pacífico, evidentemente, é ter um temperamento calmo, não de superfície, não de mascaramento, mas verdadeiramente. Ser pacificador é atuar para acabar com conflitos, ter a capacidade de fazer isso, e não manter o conflito nos subterrâneos do distanciamento das nossas amizades. Amizade é uma coisa, é um tesouro muito importante. Jesus falou da importância da amizade, verdadeiramente. Se não for verdadeiro, não é amizade. Tinham outros ingredientes, por isso que eu chamo do mascaramento de aproximações. E o Cristo nos ensina a tirar essa máscara e sermos verdadeiros com o nosso irmão. Verdadeiro no sentido de amar, de conciliar, de aproximar, de perdoar. Tão bem-aventurados os pacíficos é amplamente estudada tanto nos movimentos cristãos de várias denominações, também aqui na doutrina espírita, porque os pacíficos é um convite, ser pacífico é um convite para o perdão incondicional. Perdão incondicional não impõe condições. Pense como eu penso, senão não te perdoo. Ela não fala assim, tão cartesiana, mas age assim. Tu tem que pensar como eu, porque se não pensa como eu, não é meu amigo. Não é meu amigo, é meu inimigo. E aí? E o perdão incondicional, um perdão sem condições, a paciência proativa, a construção de um ambiente de paz. Eu sei que eu estou usando, na minha verbalização, energia,
mas é mostrar a certeza que me move a acreditar nessas palavras. Porque brandura é diferente de fraqueza, de falsa mansidão. Brandura é força moral. É força moral. Essa força ninguém rouba-nos. É uma conquista. E brando não é passivo. Nunca, jamais, uma pessoa branda e mansa, ela é passiva. Não. Ser pacífico é um construtor da conciliação, um construtor da reconciliação, um construtor da paz. Isso é mansidão. Isso é coragem, agir com o coração. E Jesus, ele amplia essa lei, por exemplo, quando lá Moisés falava do não matar esperanças, porque ele fala literalmente não matar pessoas, mas não matar esperanças, não matar sonhos, não matar amizades. Mas considerando o não matar do decálogo, Jesus ele amplia e explica o não matarás, expandindo para o não odiar, para não insultar, para não ferir moralmente. Jesus ele vai além do não matar. Existem vários tipos de morte. Isso equivale a afirmar: toda violência ela começa na intencionalidade. A pessoa pode até não materializar, mas a intencionalidade, com certeza, ela alimenta a violência pela palavra e ela se materializa na própria atitude da pessoa. As suas atitudes mostram que ela realmente traz dentro dela esse mecanismo da violência, da autoviolência, porque ela não consegue se aproximar do outro. E, às vezes, vai levar uma encarnação inteira para resolver essa questão. E é preciso saber resolver essa questão, orando, mas não é orando egoicamente, orando consciencialmente. A oração egóica não traz resultado. As pessoas que mais fazem que eu vejo são orações egóicas. É o blá, 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 isso não resolve. A oração consciencial é a oração verdadeira, amorosa, é a oração que aproxima, é uma conexão com a força superior de Deus, que nos aproxima ao outro, nos aproxima aos outros, sobretudo aqueles que, muitas vezes, por uma ou outra razão, nos afastamos. E não tem razão para isso. E não há razão para isso. Devemos nos aproximar pelo amor, pela mansidão, pela compreensão, pela conciliação, pela capacidade exatamente de pacificar situações. Daí a gravidade das palavras, da intencionalidade delas, ou verbalizada ou pensada. O problema é esse, que as pessoas falam, não verbalizei, mas ela pensou. Então, mesmo que ela não verbaliza a violência, a palavra, ela já verbalizou mentalmente. Então, ela mentalmente já está construindo uma energia negativa contra o outro. Embora não fale verbalmente, mas ela pensa. E ela fica jogando essas energias negativas de inimizades, de adversidades, sem aquele condão da unificação, da fraternidade, da aproximação verdadeira, na humildade, na mansidão. Aliás, são as duas maiores virtudes para nós podermos ver aspiar do Deus. Humildar o nosso orgulho, amansar a nossa rebeldia. Isso é fundamental para encontrarmos alívio em nós mesmos. Então, o Evangelho, em relação às palavras ditas ou não ditas, ou até malditas, na realidade, na época de Jesus, aqui no Evangelho, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, faz referência à palavra raca ou racá, na época dos judeus, na época do Cristo, né, do judaísmo mais antigo, né? Isso era uma ofensa moral profunda. Era um desprezo que destruía dignidades. Se vocês forem buscar a palavra raca, ou racá, como eu disse, no idioma aramaico, que foi o idioma utilizado pelo próprio Cristo, utilizado na época do antigo Israel, então, significa pessoa vazia, oca, e era usado como um xingamento depreciativo para ofender alguém, que nós podemos hoje, literalmente, dizer que seria como um tolo, imbecil, um idiota, chamando outras pessoas nessas condições. E a época de Jesus, da sociedade judaica do século I, as disputas verbais, elas eram levadas muito a sério. Por isso que Jesus faz na complementação do não matarás do decálogo.
Insulto de chamar alguém de racá ou raca era uma ofensa que desvalorizava a capacidade mental e a moralidade, a dignidade, o caráter de uma pessoa. E a ofensa pública, à época, era realmente passível de punições, pelas próprias leis civis, pelas religiões, pelas leis religiosas também do Sinédrio, da época do Cristo. Então vamos refletir mais uma vez, fazer um balanço de consciência, dar uma mexida assim com a nossa consciência. Peraí, eu sou ou não sou espírita? Eu tenho alguma coisa contra alguém? Alguém me ofendeu? Qual é o maior ofensor? É aquele ofensor externo, que eu acho que me ofendeu porque não pensa como eu penso? Ou o ofensor interno? Aquele ofensor, aquele diabinho, fica na nossa consciência. É preciso saber fazer a conciliação, inclusive com esse diabinho, que é esse ofensor interno. E saber do potencial das palavras. Ela é uma energia, mas é uma energia que pode trazer doença, mas é uma energia que pode curar. Como eu disse, pode ferir profundamente também. E aí façamos uma profunda reflexão. Quantas amizades, pensem bem, e outras relações, até mais profundas, às vezes de simples amizade, de 2, 3, mas de amizade de décadas, já foram destruídas por palavras ditas sem reflexão, por ambas as partes, de amigos. Considerando que os brandos possuirão a terra, reflitamos sobre a justiça de Deus e a promessa do Cristo, quando ele fala, inclusive, sobre a questão do domínio da própria terra. Na interpretação que o Kardec nos propõe, não é um domínio material, mas é numa perspectiva de uma transformação moral de cada pessoa. Esse é o domínio. E, atualmente, o que há é a predominância dos violentos, dos políticos violentos, dos professores violentos e tantos outros seres da sociedade em vários departamentos da vida social com suas violências íntimas e externas. No futuro, com certeza, isso é o que o Cristo falou, será a predominância dos justos e dos pacíficos. Justos e pacíficos. E nós estamos sendo convidados para nos conectar com a lei. Afabilidade, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a doçura. Considerando esse momento que Joana de Anjos nos fala, o próprio André Luiz, o próprio Emanuel e outros, fala em um momento de transição planetária. É um momento em que há uma aferição numa seleção dos valores morais daqueles que pretendem ou não estarem na Terra, possuírem a Terra, não no sentido material, mas ajudarem o progresso no saneamento moral da vida terrena. E eu falei de afabilidade, de amabilidade, de doçura, não para inglês ver verdadeiramente conosco, porque ninguém é manso com o outro se não é manso consigo. Ninguém ele é doce com os outros se não for doce consigo. Ninguém ama o outro sem se amar. Ninguém é caridoso com o outro sem ser caridoso consigo. Ninguém é benévolo com o próximo se não for benévolo consigo. As experiências das virtudes, na nobreza das energias das virtudes, nós precisamos sentir em nós, para que nós possamos irradiá-la. É assim que funciona, pelo autoconhecimento. E não na amabilidade, uma doçura, para que nós possamos distinguir o que é aparência de docilidade e o que é essência. Os doces de aparência e, essencialmente, aqueles que são autênticos. Por exemplo, eu tenho falado, eu estou batendo muito nessa tecla hoje, porque é o tema que está falando de mansidão. Mansidão em todos os sentidos, de uma forma mais profunda. É uma pseudo-bondade, pseudos bondosos. Podemos estar nessa categoria, mas ter a capacidade de perceber se estamos nessa categoria. E se percebermos que estamos na categoria de pseudos bondosos, aceitarmos isso, refletirmos sobre a inadequação disso e decidirmos sair disso, a partir das técnicas ensinadas por Jesus. A oração, a reflexão,
uma respiração profunda, um relaxamento. Existem técnicas que nos ajudam a sair dessas hipócritas atitudes de pseudo-bondade, porque é uma hipocrisia social. Nós vivemos em função das injunções do que os outros podem pensar. Eu tenho que pensar naquilo que eu vou pensar, naquilo que eu vou fazer. Porque a verdadeira mansuetude, a mansidão, a docilidade, advém necessariamente da transformação moral. Não há transformação moral se a pessoa viver de máscaras. Não há. Não há. Há tentativa, mas não há transformação moral. Mas eu repito, se eu reconhecer e eu perceber que eu ainda trago, e todos nós trazemos, muitas limitações no campo do nosso comportamento chamado dito cristãos, é reconhecer que nós trazemos essas limitações, sim. Aceitar que nós trazemos essas limitações, sim, também. E refletirmos sobre isso. Não é também entrar em processo de culpa absolutamente inútil, um movimento inútil, me culpar dentro de um projeto de perfeccionismo que eu não posso errar. Não, não é isso. Aceitar, no processo da autopercepção, de que você tem essas limitações, dessas falsas bondades, dessas hipócritas amizades, e começar a consertar isso através de uma reflexão. Naquelas 4 palavrinhas mágicas no momento reflexivo. O que está acontecendo comigo? Como é que está acontecendo e como é que eu estou agindo ou reagindo em relação a isso? E por que isso está acontecendo comigo? E para quê? Aí eu me torno mais reflexivo. A partir daí, eu vou sair disso. Eu preciso sair disso. Eu devo sair disso. É a lei do dever, é a lei da disciplina. É exatamente aquilo que incomoda a consciência, mas é o guardião da probidade interior, é o dever. Então eu devo sair disso e vou sair. Faço uma prece ou várias preces. Não tem número limite para fazer prece. Faço quantas preces? Prece essencial. Não aquelas preces, repito, prece de blá, 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 prece mecânica, prece automática. Essas preces não geram energias. A prece ela precisa ser essencial. Conexão com o eu profundo. Conexão com Deus que é pleno em cada um de nós. É conexão com Deus que ela é plena em nós. Encontramos Deus pleno em nós. Então, e tem outro detalhe também. Os benfeitores espirituais, eles falam muito nesse tema, no 9º capítulo, que eu estou fazendo um comentário com vocês do 9º capítulo, do Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo essas colocações aqui. Basta ler o 9º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a base da nossa reflexão de hoje. É um capítulo longo. Lá, os benfeitores, eles vão citar pessoas que têm sorriso nos lábios, sorriso para todo mundo, agradável para todo mundo, mas tem um veneno no coração. Está lá no 9º capítulo, irmãos. O que eu estou falando está inscrito no 9º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Sorriso nos lábios e o veneno no coração. E ainda citam, de tabela, a tal de tirania doméstica. Está lá. É só nós estudarmos com atenção o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, fazer essas reflexões. Será que nós temos os nossos comportamentos constantes, uniformizados? Isto é, nós somos as mesmas pessoas dentro de casa e fora de casa? Ou em casa nós somos uma coisa, lá fora, só para inglês ver, somos outra coisa. Só para agradar. Precisamos ser mais autênticos. Uniformizar o nosso comportamento, tanto fora como dentro da família. E nessa metáfora, as leis divinas, ela percebe as leis divinas que trazemos na consciência, as intencionalidades e não as aparências. As nossas intenções. E não vivermos de aparências. Aparências foi exatamente o que as religiões literalistas nos impuseram. Isso não é bom para um espírita. Espírita, ele trabalha em suas profundidades esse autoconhecimento, esse autoacolhimento. E eu falei de autoaceitação. Porque se você não se acolhe amorosamente, se você não se aceita como você é e como você está, o que você é? O que nós somos? Nós somos uma criatura que somos oriundos da fonte pura de amor, que é uma energia pura de amor, que nós damos um nome chamado Deus. É um nome, D-E-U-S. É um nome apenas.
Mas isso que nós chamamos de Deus é fonte pura de amor, criadora da vida, que nos criou por amor, para o exercício do amor. E nessa visão de autoaceitação do que eu sou, do que eu estou, porque eu estou, o que é que eu estou? Estou vivendo na sociedade hoje no Brasil, já vivi em outros lugares, viverei em outras encarnações. Tenho um nome, mas eu sou mais do que um nome. Eu tenho um corpo, eu sou infinitamente mais do que um corpo que vai, dentro das leis biológicas, fatalmente desagregar-se, as moléculas. Então, eu sou mais do que isso. E, a partir daí, eu começo a trabalhar uma virtude chamada de autoconfiança. A autoconfiança vai me trazer, numa perspectiva concreta, confiar em mim, confiar em Deus e confiar na vida. Nessa tríade, eu parto para a autovalorização. Eu valorizo não o Jorge, esse corpo, esse conhecimento, título, dinheiro, nada disso. Até porque, no meu caso específico, dinheiro não há. Mas não é valorizar as coisas transitórias. É valorizar o que é a essência, a inteligência, as nossas índoles boas, valorizar o espírito imortal que somos, valorizar a centelha divina que nós somos. Chama-se autovalorização. Não é valorizar o que é transitório, é valorizar o que é permanente, que vai estar comigo na minha jornada eterna, infinita. E, a partir daí, o autorrespeito. Isso é fundamental. Porque o autorrespeito vai estabelecer eu na relação com o meu próximo, em qualquer nível de relacionamento, com qualquer próximo humano, um limite entre eu e os outros. E esse limite é fundamental. Dessa linha limítrofe para cá, quem manda sou eu. Dali para lá é dos outros. Eu respeito. Mas esse limite para dentro é meu espaço. É um movimento egóico positivo, porque eu estou em um processo de autoproteção. E a autoproteção vai fazer com que, num processo de autorrespeito, nunca ninguém vai conseguir me desrespeitar. Por quê? Eu já me respeito. E por me respeitar, eu já crio exatamente esse processo de autodefesa, ou seja, eu me respeitando não me sentirei desrespeitado por ninguém, por mais que alguém tente fazer, se arrancar, se escabelar, ou seja, vai fazer tudo para tentar me ofender, mas eu não vou me sentir porque eu me respeito. Esse autorrespeito vem lá do autoacolhimento amoroso, da autoaceitação, da autoconfiança, da autovalorização. Aí eu chego nesse nível, aí eu consigo manter exatamente esse limite entre eu e o outro. Mas é um limite que não me afasta, é um limite que me aproxima do amor, porque a partir do autorrespeito eu estou exercitando o auto-amor, que é o amor a si, aí eu irradio para o outro esse amor, mesmo que ele tente me ofender, mas eu não vou me sentir ofendido. Mas eu preciso trabalhar essa intra-relação saudável, uma relação saudável comigo. E nós estamos falando de paciência. E a virtude da paciência, os benfeitores eles afirmam que é o que nós poderíamos chamar da caridade, talvez seja a mais complexa das caridades, é a paciência. Eu não disse que nós trabalhando a humildade, ou seja, humildar o nosso orgulho, e amansar a nossa rebeldia é trabalhar a paciência. O rebelde não é paciente. Humildar o orgulho, amansar a rebeldia. Isso é o foco mais importante de uma encarnação inteira. Amansar a nossa rebeldia e humildar o nosso orgulho. Porque amansando a nossa rebeldia, a paciência diante da dor, por exemplo. As pessoas se rebelam contra a dor, física, moral. Mas a paciência diante da dor é um convite, é um instrumento para a nossa evolução profunda. Daí nós devemos desenvolver essa paciência perante a dor, qualquer que seja a intensidade dela. Porque quando eu consigo realmente desenvolver a paciência diante do desafio da dor, eu estou exercitando legitimamente a caridade. Por isso que eu digo que a paciência é exatamente uma das mais complexas das caridades. Caridade, fazer coisa para os outros, é muito fácil. Basta ter. Às vezes nós damos coisa dos outros, passa para a gente aí passa. Mas uma coisa que nós precisamos analisar. Eu uso muito nas conversas com os amigos,
é o holo-perdão. A palavra holo-perdão é um conceito bem espiritual, que eu poderia dizer, e é bastante terapêutico, porque significa um perdão integral, universal, profundo a si mesmo e ao próximo. Isso chama-se holo-perdão. Você vai aprender a se perdoar para perdoar o próximo. Porque quando eu falo holo, eu estou juntando o prefixo holo, que vem do grego, que significa inteiro, total, com a palavra perdão. Porque as maiores provas, elas não vêm dos chamados adversários, mas daqueles que convivem conosco. Às vezes a gente pensa de fora, estão dentro da família. Estão exatamente no grupo familiar, consanguíneo. E o convite da vida é exatamente a aplicação da prática da paciência e da compreensão junto à família, junto dos colegas de trabalho também, junto daqueles que estão convivendo diariamente conosco, junto dos nossos confrades, confreiras, nas casas espíritas, sobretudo. Isso é importante. Não é o nosso objetivo. Se eu não consigo fazer isso, não, eu consigo fazer isso. Eu consigo. Deus me deu poder para resolver isso. Então eu posso resolver isso. Se eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu mereço resolver essa questão em relação ao meu próximo. Aprendermos que obediência, aprendermos que resignação fazem a diferença em nosso comportamento. Quando a pessoa é mansa, quando a pessoa é resignada, ela é branda. Então é importante nós fazermos essa diferenciação essencial, porquanto obediência é a capacidade de você usar a sua inteligência, a sua racionalidade. E a resignação é um movimento mais amoroso. A resignação é o movimento do coração, de um sentimento mais consciencial. Porém, a resignação, ela não deve ser confundida com submissão cega. Não. Por isso que eu falei, autorrespeito. Daqui para cá, quem manda, aqui nessa graminha, é proibido pisar. Na minha consciência, quem manda sou eu. Aqui, ninguém no universo. Só Deus que é onipresente, mas ninguém no universo eu permito penetrar. Na minha consciência, quem manda sou eu. Então, resignação não deve ser confundida com submissão cega ou fraqueza moral. Nós sabemos que o Cristo, ele é o nosso modelo, como dizem os Espíritos, ele é o nosso guia. Então, aceitemos com calma, com consciência. No caso, no mundo de prova e expiação, ninguém reencarna para fazer turismo, ninguém está na Terra para se deliciar realmente, fazer turismo aqui, ficar realmente com brincadeira, no sentido assim de querer se divertir na Terra. Ninguém reencarna para isso. No mundo de prova e expiação, é prova e expiação 24 horas por dia. Estamos o tempo todo sendo provado, quando reprovado, passamos pela expiação. É esse mundo, é a nossa escola, chamado Terra. E no caso da irritação, que é a antítese da paciência, da mansidão, a irritação é a raiz do orgulho ferido. Pessoas orgulhosas, vêm da imagem de humildade, mas são orgulhosas, prepotentes. Muitos de nós. É reconhecer isso, se não reconhecer, vai morrer orgulhoso. E muitas vezes, quando a pessoa é impaciente, porque está com orgulho ferido. Ela não trabalhou o seu orgulho e se afasta das pessoas, irritados. E nessas reações normalmente acabam realmente agindo de uma forma desproporcional. Coisas absurdas acontecem em amizades rompidas por coisas menores, por vaidade, por prepotência, por arrogância, por falsa superioridade. Então, alguém irritado, ela perde. E quando eu falo irritada, às vezes não está nem falando, ela está só pensando, só agindo, só sentindo. Ela perde o controle da situação. E a sua agressividade, ela acaba fazendo com que ela, embora pense que é tão racional, ela está agindo como uma pessoa irracional, como um ser irracional, completamente autodestruindo-se. Porque essa atitude de irritação, ela é autodestrutiva. E eu repito, a irritação, a agressividade, ela nos traz doença. Ela nos traz impacto. Ela mexe com a nossa saúde física. Tanto quanto aí foi o que eu falei, estou batendo nessa tecla. Ela mexe e rompe relações afetivas. Sem nenhuma lógica. Eu digo, de uma forma irracional. As pessoas se separam, se afastam da outra de forma irracional. Nada racionalmente explica uma situação dessa, a não ser esse orgulho ferido. Aí, a nossa evolução espiritual, quem é a primeira vítima, então, dessas atitudes, dessas falsas mansidões? É quem sente, quem alimenta e realimenta,
não concilia, não reconcilia de forma profunda, não superficial para inglês ver ou para a torcida do seu time, não. É assumirmos a responsabilidade pessoal dos nossos atos de descontrole emocional, comportamental, ter essa dignidade, evitando a mania corriqueira. Aquelas pessoas mais violentas, mais agressivas, por exemplo, têm os seus desculpismos, nós conhecemos muito bem, né? Esse é meu temperamento, eu sou assim mesmo. Quantas vezes nós ouvimos falar isso? E a doutrina espírita nos explica que nós somos moralmente responsáveis pelas nossas escolhas. Até porque não é o nosso corpo, eu sou assim mesmo, é da minha natureza. Não, o nosso corpo não cria vícios. A raiva, ela não é hereditária. A irritação, ela não é hereditária. Nós não herdamos uma irritação. Nós não herdamos um descontrole. Nós cultivamos isso. Nós ou cultivamos ou nós subjugamos. Temos um domínio sobre isso. É uma questão de escolha. Então, na aplicação do exercício dessa calma, nós podemos desenvolver brandura através da vigília. Vigília não é andar armado contra o pensamento para não trazer. Culpa é movimento inútil. Mas é a vigília dos pensamentos. Vigiar o pensamento, filtrar o pensamento, selecionar o pensamento, para que eu possa controlar as palavras, porque a palavra é luva do pensamento. Ninguém fala sem ter pensado. Eu falei sem pensar, ninguém fala sem ter pensado. Ela não se deu conta que ela pensou nas suas ruminações mentais. Então, é você ter a capacidade de vigiar os pensamentos, controlar as palavras que já te vêm do próprio pensamento, porque todo pensamento é transformado em palavras, e praticar o silêncio consciente, proativo, buscarmos a empatia, nos colocar no lugar do outro dentro do movimento de compaixão, oração, sobretudo nesse momento em que nós estamos meio desequilibrados. Eu falei, aceitar, e a partir da aceitação, refletir, decidir e orar, faça uma oração no momento da irritação. São técnicas simples. E para encerrar, pensar antes de reagir, porque toda reação é porque nós estamos chegando atrasado diante do desafio. O cristão verdadeiro, ele age, ele não reage. Quando eu estiver nervoso, respirar profundamente. Isso é a questão que eu falei. Está nervoso, aceite que está. Reflete sobre isso. E, a partir daí, decide utilizar uma técnica, faça uma respiração profunda. Faça a autopergunta, pergunta íntima, se o nosso sentimento, com esse tipo de atitude, constrói ou destrói a amizade, ou mantém destruída uma amizade. Então, a brandura é a nossa força espiritual. A paciência é a caridade elevada ao auge da paz. E se a paciência é a caridade elevada ao auge da paz, e a caridade é benevolência, indulgência e perdão, e quando fala benevolência, indulgência e perdão, a partir de mim, benévolo comigo, indulgente comigo e auto-perdão no holo perdão para perdoar o outro. E aí controlar a nossa raiva, nossas inimizades, nos aproximar das pessoas de uma forma sem nenhum tipo de desassombro, ou seja, sem manter sombra nas nossas amizades, sem manter a toxicidade do nosso ego. Meu irmão Arnaldo Rocha, eu fico por aqui, espero que eu possa ter chegado principalmente ao coração dos nossos irmãos. Caro Jorge, agradecemos a profunda reflexão da noite de hoje, que certamente servirá para cada um de nós em particular. E eu pediria que você nos presenteasse com a prece de encerramento da primeira parte das nossas atividades. Muito obrigado. Vamos, então, fazer uma prece consciencial, não uma prece mecânica, automática. Isso não resolve as nossas questões de conexão com Deus. Fechando ou não fechando os olhos, o importante é essa conexão com Deus, que é pleno em nós. Conversar com Ele como conversamos com os amigos, e também com aqueles que não são tão amigos, mas conversar com sinceridade, expor para Deus as nossas limitações. Senhor, apesar das limitações que nós carregamos na condição de humanos em aperfeiçoamento, nós te rogamos sinceramente que nos auxilie diante das nossas ainda limitações, diante das nossas fraquezas, diante das nossas rebeldias, do nosso orgulho. Ajuda-nos, Senhor, a superar esses obstáculos a fim de que nós possamos
galgar na montanha da nossa plenitude, nas bem-aventuranças, do qual hoje nós analisamos os pacíficos, os brandos conquistar em nós a autobrandura, a autoplacidez, a autopaciência, a fim de vivenciarmos com o próximo todas essas virtudes. Abençoa os nossos irmãos da Casa Fonte de Esperança, o nosso irmão da presidência, todos os diretores, frequentadores, colaboradores, diretores, enfim, que todos sintam em seus corações, nesse momento de oração, em conexão com aquele que nos criou, essa força verdadeiramente transformadora para mantermos a nossa rota firme em nome do Cristo. Um abraço cordial. E dessa forma encerramos a primeira parte das atividades, pedindo a permissão para encerrarmos a transmissão à distância. Boa noite a todos que nos assistiram.